qual que é o conselho que você daria para essas empresas que estão numa jornada de transformação digital aí para elas terem sucesso? Clean, lean, objetividade, essencialidade, contingência. Porque você pega um novelo de lã fechado, para você tirar os nós, então você precisa primeiro limpar os processos para depois vir com a inteligência artificial em cima de processos simples. Eu não acredito muito bem em processos complexos e mal resolvidos e você atuar com inteligência em cima disso. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House. Eu sou o Rui Castelli. Antes de começar o episódio, eu sempre peço, por favor, cliquem no joinha do vídeo que ajuda a gente, se inscrevam no canal. E hoje o assunto vai ser a indústria de óleo e gás e a gente está trazendo aqui uma autoridade, uma sumidade no mercado para conversar com ele. Antes, eu queria apresentar a nossa nova diretora, a Suzana Romano. Ela está entrando para conduzir a nossa jornada nessa indústria, é uma especialista e eu queria que a Suzana se apresentasse, por favor. Obrigada, Rui. Oi, pessoal, tudo bem? Suzana Romano. Eu já venho de alguns anos aí trabalhando com a indústria através de trabalhos de consultoria, formada em administração, mas com pós-graduação aí, bastante conhecimento em supply chain e operações de logística offshore, também em transformação digital. É um prazer estar aqui conversando com você hoje, Cavanha. Cavanha aí vem da indústria com mais de 30 anos de experiência, então eu queria passar um pouquinho para você. Cavanha, se apresenta aí para gente. Claro. Obrigado, Rui. Obrigado, Suzana. Um grande prazer. Eu sou engenheiro, tenho mestrado e doutorado em logística. Trabalhei 33 anos na Petrobras com isso, né? Um negócio incrível, né? Depois saí, fui para o exterior, fui ser presidente de uma consultoria americana, mas tive que voltar por questões pessoais. Hoje estou na PUC como pesquisador de engenharia e tecnologia, na PUC do Rio, e com o amigo João Cândido Castro Neto, que está aqui conosco, assistindo, fazendo parcerias de tecnologia. Então, esse é o Cavanha. Legal. Eu queria aproveitar que, antes da gente trazer aqui o tema que a gente vai falar hoje, eu coloquei uma enquete na minha página do LinkedIn, né, perguntando qual que era o tema que a nossa audiência aqui, que o nosso público gostaria mais de escutar, em específico para a indústria, porque hoje, como você comentou, né, Rui, o tema é um pouco diferente. E a sugestão foi focar em eficiência operacional, mas os temas que foram colocados em pauta ali para a gente discutir foi sobre transição energética, desafios no supply chain e eficiência operacional, que são 3 grandes temas ali que a gente sempre trabalha muito e são muitos desafios no setor. Então, o selecionado foi sobre o protagonismo da inteligência artificial na busca por eficiência operacional na indústria de óleo e gás. Então, vamos começar com a primeira pergunta, Cavanha, e vamos começar pelos desafios, né, e pelos problemas que a gente encontra na indústria, né? Na sua opinião, quais são os principais desafios operacionais que a gente encontra na indústria de óleo e gás? Eu diria que operacionais e de negócio, eles se misturam um pouco, né? Então, tem um tema que é relevante, o Brasil é protagonista, que é a parte de recuperação de reservatórios, recuperação de produção, né? Tanto é que a Petrobras saindo do onshore, né, empresas menores entraram para viabilizar e estão fazendo recuperação secundária. Quer dizer, todo o investimento que foi feito em exploração, descoberta, né, o desenvolvimento da produção, já está feito, então elas entram tentando retirar o máximo de óleo do subsolo, né? Nós temos aí cerca de 23, 25% de recuperação dos reservatórios no Brasil. Aí as pessoas dizem, não, mas espera aí, mas isso no exterior é muito mais. Depende da formação, da geologia, né, um monte de coisa. Mas existe um espaço, sim, e eu acho que esse é um grande desafio, recuperação de reservatório. E a inteligência artificial aí, ela está colada à recuperação de reservatório, porque os sensores, os medidores, os controladores estão todos posicionados em subsolo, em reservatórios, em poços, e podem trazer informação relevante para você tomar decisões de continuar, de não continuar, de parar, né? É muito significativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que são as construções dos FPSOs,
Floating Production, Storage and Operation, né? Os navios que tem uma refinaria em cima, né, praticamente, e que são colocados a 2.000 metros de profundidade de água e 200 quilômetros de distância da Terra, e eles fazem a produção dos campos marítimos, né? Esse é um desafio enorme, porque é 70% do investimento de toda a parte de investimento do EIP, da exploração e produção, né, que demora aí 7 anos para você colocar essas coisas em funcionamento. E eles são extremamente complexos, né, eles têm interfaces com o subsolo marinho, têm interfaces com os equipamentos em cima que separam gás, descarbonização, enfim, eu acho que esse é um desafio enorme. No mundo, né, e no Brasil, o que acontece? O Brasil muito cedo adotou essa solução. Hoje ela é toda automatizada, né, com a eletricidade tomando conta dos processos que antes eram feitos a gás natural e diesel e tal, a eletricidade tomando conta. Portanto, a automação, a contingência, o processo de formatação desses FPSOs é extremamente sensível e muito suscetível à inteligência, né. O terceiro ponto, aí tem muitos, né, mas só vou citar aí, não vou descrever. A descarbonização, que o Brasil é campeão de reinjeção do CO2 nos reservatórios depletados, né? Campeão nisso, isso é um tema, só isso é um tema, né, gigante para conversar. E eu acho que a questão da primeirização e terceirização nessas operações é um negócio super sensível. E quando você fala em primeirização e terceirização, e com essa automação gigante que está acontecendo, isso tudo se mistura, já não é mais primeirização e terceirização, é isso e inteligência artificial, né? Como é que ela entra substituindo ou trocando a posição, né, de parceiros produtivos, né? Eu acho que são esses pontos que... Legal. E a busca hoje por eficiência operacional, ela é super estratégica, né, para o setor aqui, para a indústria, né? Qual é o custo da ineficiência operacional, Cavanha? É brutal, né? Quer dizer, vamos dar um exemplo simples. Você entra num celular para fazer uma consulta médica, e aí todas as opções, nenhuma delas te atende. E o que eu faço? Vou ligar. Aí não tem ligação, não existe mais. Você foi todo para o sistema automatizado, né, com as inteligências atuais. Imagina isso num sistema produtivo, em que você tem sistemas produzindo lá, o FPSO, por exemplo, se for esse o caso, e você tem uma falha qualquer, né? A gente tem um custo da falta, que é a ineficiência operacional, né, brutal. Você para todos os sistemas. Por exemplo, vamos descer tubos de revestimento para revestir um poço, ainda na fase exploratória, né, desenvolvimento da produção. E aí faltou tubo de revestimento. Aí a sonda fica parada. O custo não é o custo da sonda, é o custo do stand-by da sonda. Todas as equipes, todo mundo mobilizado. Então, a eficiência está ligada à contingência, e a inteligência artificial pode fazer predições, previsões, avisos, né, alertar, entender, ver as bases de dados, os outros casos de falta de eficiência. Ela pode entrar magicamente, vamos chamar assim, nesses sistemas todos de produção. E isso não se dá só na operação da produção, como eficiência, né, como OPEX, né, mas também no CAPEX, né, também no investimento, na fase aí de 7 anos de 5 bilhões de dólares para você botar tudo isso. Você não pode atrasar. Cada dia que você parar, você está deixando de produzir 1 milhão de barris. É um negócio brutal. Claro, não, um poço é muito menos que isso. Né? PSO, o que são 100 mil barris por dia, mas é um gigante do valor. Então, a eficiência ela está, vamos chamar assim, toda intercalada no processo produtivo, end-to-end process, até o final, até o alívio, vamos chamar assim, ela está intercalada. E eu acho que tecnologias, automação, tudo isso faz parte desse jogo da inteligência. Cavanha, entendendo um pouco do que você disse aqui, você comentou muito de recuperação de reservatórios, né, que dentro do ciclo de vida daquele reservatório, obviamente ao final você está passando por uma empresa menor, etc., e vai ter o trabalho lá das 3Rs, das outras empresas, né? Você falou da construção dos navios, que é um investimento, então no ciclo de vida você está no início da exploração, né? Então provavelmente você já testou, já está com as sondas, etc. E aí a gente está falando ainda do CAPEX, né, para investimento. E da descarbonização, que aqui é um programa transformacional, né? Então acho que é um desafio muito mais estratégico da indústria. Agora, quando a gente olha os pesos dos custos, a maior parte do custo está na operação, né? Está no dia a dia.
Porque você vai fazer o CAPEX eventualmente para uma atividade dessa, esse negócio você vai amortizar, você vai usar por 30, 40 anos, até você falar o seguinte, poxa, eu vou colocar outra empresa para fazer a reutilização. Como é que você vê os desafios na operação em si? Que eu acho que deve ser assim, a maior parte do business realmente, né? Desde do upstream, downstream, como é que você... Bem colocado, Rui, muito bem colocado, porque são 3 grandes fases, né, no upstream, né? É a exploração, quer dizer, desde você identificar uma jazida, você delimitar essa jazida, você fazer os primeiros furos, os furos que não tem nada para você delimitar realmente a jazida. Depois você tem o desenvolvimento, isso dura 2, 3 anos, né? Com sísmica, com logging, com drilling. Depois você tem uma fase que é enorme, 5 anos, sei lá, por aí, né? que vai aí consumir $4 bilhões, que é construir esse processo todo. O subsea, os poços, o FPSO, os aliviadores, construir toda essa mágica que vai fazer. E um dia para isso tudo e diz, vamos começar a operar. 20 anos de produção do Campo de Mero, né? E aí essa operação ela é extremamente sensível para a eficiência operacional, né? Porque ali cada dólar de cruzeiro, de real, né? Cruzeiro não existe mais. Cada real que você reduz, você está ganhando para o caixa da companhia, você está deixando, e os parceiros estão também, porque normalmente essas operações não são sozinhas, né? As empresas de óleo se juntam porque o risco é alto, o investimento é alto, mas também dividem depois a produção, claro. Então, a operação da produção ela tem vários internos, vamos chamar assim, né? A parte dos fluidos, quer dizer, que fluido eu vou colocar? Quanto de fluido? Qual a especificação do fluido? Cadê a inteligência para resolver isso? Eu tenho que decidir sobre isso, né? Depois você tem os barcos de apoio, supply boats. Como é que otimiza isso tudo e como é que se usa, e você é especialista nisso, em logística de boats, eu sei. Como é que você otimiza isso sem perder a capacidade de entregar o resultado? Como é que você faz contingência disso? Qual é a inteligência que está por trás? Qual é a equação matemática que fala da contingência? Se alguma coisa para... Posso fazer aqui uma parte? Vamos lá. 4 grandes processos na eficiência operacional. Robustez, que é estar com minhas variáveis sob controle. Então, todas as variáveis da eficiência operacional sob controle. Dentro dos limites, nos boundaries aí que você quer. A segunda fase, um pouquinho mais importante, é a contingência. O que é a contingência? É uma alternativa àquilo que você faz de outra forma. Então, se você vai de helicóptero e não vai dar para descer de helicóptero, então eu vou ter que ir de barco, né? Então, isso é a contingência. Super importante na eficiência operacional, né? Ter a contingência. Não para tudo. Não para. Depois vem um terceiro que é mais complexo, que é a redundância. Redundância é a duplicação de um sistema. A aeronave tem 2 computadores de bordo, né? Na cirurgia tem 2 sistemas, né? Então essa é a redundância. É mais caro, mas porém mais eficiente, óbvio. Mas você tem que manter 2 sistemas, né? E a quarta, e quem sabe a mais importante, e essa é totalmente inteligência, vamos chamar assim, é a resiliência. Algo que eu não imaginei que podia acontecer, que nem com contingência, redundância ou robustez eu posso atacar, mas eu tenho que mobilizar uma equipe inteligente que sente junto ao problema e vai resolver aquilo que aconteceu que eu não sei o que é, né? Então essa é a resiliência. E aí, na eficiência operacional, ela tem uma relevância enorme. Por quê? Porque é aquela capacidade da diferença da qualidade da companhia, né? Eu consigo mobilizar the house para fazer um ataque de uma consultoria emergente que eu preciso fazer. Então, essa mobilização... E como é que treina para essa mobilização, né? Eu tenho que fazer simulação. Eu tenho que fazer simulação quente, que eu digo, né? Por exemplo, eu morei numa cidade onde tinha muito alagamento e a gente tinha risco de não abastecer, era um grupo de compras, de não abastecer o cliente com as compras que eles precisavam, né? O que a gente fez? Contratou a 100 quilômetros uma outra cidade, 2 baias, e aí que vem o segredo. Mas não é só contratar e deixar lá a baia. Você vai esquecer daquele negócio. Toda sexta-feira, 2 compradores dos 40, ao invés de irem para o escritório básico, iam para essas 2 baias, operavam de lá. Então eles conheciam security, a estrada, o computador estava funcionando, tudo, internet, né? Então a gente chama do treinamento a quente, né? E isso dava para o sistema uma segurança enorme. E já aconteceu. De você ter falha no escritório principal e os 2 lá bancarem as coisas emergentes. Então, é a resiliência. Pelo DNA da indústria, né, assim, os riscos, eles precisam ser extremamente
controlados, né? A gente não tem margem ali para erro, né? Nos anos de operação que eu tive trabalhando e operando com modais que não são convencionais, né? Como helicópteros, supply vessels, como você comentou, um downtime de um supply vessel, um downtime de um helicóptero causava um grande problema. Então, você precisava ter ali contingência. Todas as empresas, os fornecedores que tinham contratos com as operadoras, elas precisavam ter os seus modais spot para garantir que a operação não parasse. Exatamente. Porque uma vez que ela para, você está ali contando o seu relógio. Exatamente. Né? E aí é realmente bastante complicado. Isso mesmo. Agora, Cavanha, ainda nesse âmbito da operação, a hora que a gente olha do lado de fora, assim, o número de variáveis é imenso, né? E aí, quando você fala exploração em alto mar, você tem a questão de marés, clima, etc. Quando você olha da porta para fora, mercado, você tem variação de preços do barril de petróleo constantemente, você tem agora a guerra, né? Eventualmente fechar canal, não fechar canal, etc. Se a gente for começar a falar primeiro a parte de dentro, né? Antes até de olhar para fora, o que você acha que são os maiores fatores de variabilidade hoje na indústria? Que você fala o seguinte: poxa vida, se eu tivesse maior previsibilidade, eu conseguiria reduzir um custo significativo aqui. Na operação. Na operação. Na operação, eu acho que a capacidade, a competência, o treinamento, vamos chamar assim, a capacidade daqueles que vão para frente de trabalho, lá operar as máquinas, compressor. Claro, é tudo automatizado, muito automatizado. Mas as pessoas estão lá, né? Estão visitando, estão checando. E ainda tem parte das coisas que são manuais. Não é tudo automatizado. Tem coisas que não tem jeito. Tem que ter o piloto, né? Tem que ter. Então, eu tenho a impressão que a parte mais sensível são as máquinas. As máquinas, e elas estão cheias de sensores e controladores. Esse ponto, Rui, é interessantíssimo, porque a inteligência artificial está muito nos sistemas, nos aplicativos que a gente enxerga, os DeepSeek, ChatGPT e 200 outros aí, e várias outras coisas. Mas tem também essa inteligência artificial que está nos equipamentos e nos sistemas. Está gravado no EPROM dessas coisas todas, que hoje em dia não é mais alavanca, é um sistema inteligente que mede com os sensores e controla com os controladores. Ele corrige automaticamente. Exato. Mas eles precisam de contingência. Se eles dão errado, é uma coisa que você não tem ação. Como é que faz se der errado? Cadê a alavanca? Não sei. Desliga. Então, esse projeto de fazer essa construção inteligente com contingência, para mim, é fundamental. E um terceiro nível está nos componentes, nos sensores e controladores. Eles mesmos tendo, vamos chamar assim, a inteligência de fazer em loco. Olha só, você falou operação, tem uma coisa que era da exploração e agora está em operação, que são os geofones de fundo de poço, fundo de superfície da terra, do subsolo. Né? Você tem um sistema que você coloca uns geofones lá especiais, com umas baterias especiais, implantados em toda a superfície de produção. Isso durante a operação de produção. Esses geofones, ou hidrofones, quer queira, estão emitindo informação diretamente para uma central do navio que está em cima, né? Dizendo, o fluido do reservatório está vindo para cá, tem uma fratura, tem isso, a pressão está muito alta, você está tendo convergência, está aí, né? Então, eficiência operacional por conta de sensores e controladores, né, para você manter o mais estável e produtivo possível uma região de produção, um sistema de produção. Então, você vê, isso está na ponta já. Então, essas aplicações de top, de sistemas e equipamentos e de pontas. Exatamente. Então, eu acho que aí parte da resposta, não sei se é toda, que se você estava esperando, mas é um exemplo, né, de uma mudança gravitacional, né, no sistema. E que não tinha, a Petrobras começou a fazer isso, foi a Petrobras que começou a fazer isso aqui no Brasil. E com uma empresa norueguesa de geofísica, e agora se tornou uma obrigação. Hoje ninguém mais fala no mundo em grandes produções, em produções de campos gigantes e tal, sem ter um monitoramento de reservatórios contínuo, né, por subsea. Né? Perfeito. E Cavanha, então, seguindo aqui para a nossa próxima pergunta, né? Hoje, quais são os principais obstáculos que você enxerga para a adoção completa aí de IA na indústria? Pergunta difícil, essa é uma tricky question, né?
puxa vida, eu acho que a IA, quando eu vejo de fora, eu não sou especialista em IA, né? Sou um usuário e a gente participa muito com a The House aí, que está desenvolvendo essas coisas de forma brilhante aí, está na ponta, eu acho que no Brasil nisso. Eu diria o seguinte, né? Fazer o investimento correto, né? Porque a IA ainda ela está instável, eu diria, né? Tem muito conhecimento que não está disponível ainda, né? A gente está errando e acertando, ela é muito nova, né? Então, eu acho que investir de forma correta aquilo que traz resultado, eu acho que esse é um grande desafio. O que eu invisto em IA de verdade e que me traz resultado de verdade, né? Essa pergunta é difícil de fazer, complicada, mas eu acho que é isso. A segunda questão é a seguinte, nem todos os equipamentos são digitais nesse nível de você interfacear com IA, né? Alguns ainda, por exemplo, no centro de pesquisa da Petrobras, isso é uma coisa natural, em qualquer centro de pesquisa do mundo vai ser assim, você tem os cromatógrafos que são da década de 80, 90, são ótimos cromatógrafos. Só que o resultado deles sai num papelzinho fininho, né? E aí, como é que você encaixa, digitaliza essa informação, né? Não, vou trocar meus... Não vai trocar, não faça isso. Está funcionando super bem, ele é super efetivo, com uma precisão fantástica. Se colocar uma coisa nova dessa, é caríssimo. Então, essa substituição do mundo analógico para o digital puro, para o digital com IA, né, vamos chamar assim, ele tem esse desafio dessa troca, né? E que nós vivemos isso com os telefones fixos para os celulares, nós vivemos isso com tantas camadas que a gente fez isso, né? Depois o touchscreen do que não tinha, né? Era teclado. Então, eu digo o seguinte, a IA está exatamente nessa fase, ela está entrando, já tem alguns anos, mas não muitos, e o desafio dela é fazer essa transição desse legado, sistema legado que a gente possui na indústria de gás, entre aspas, é velha no sentido positivo da palavra, ela é antiga, né? E ela tem uma estrutura de investimento fantástica. Os campos estão operando 20 anos lá de 1980, então não tem como você trocar tudo, chegar lá, agora eu quero tudo novo. Então, esse é um desafio grande, né? Interfacear as coisas de IA com os sistemas legados que a gente tem. Eu acho que, quem sabe, seja o mais importante. Acho que numa empresa do tamanho das empresas de óleo e gás, não só a Petrobras, mas todas as empresas são muito grandes, né? E dada a base também, você deve ter oportunidade desde o mais básico, como por exemplo digitalizar uma informação que não está digitalizada, o equipamento é caríssimo, a informação é analógica e vai ser digitalizada, e é um caso de uso super simples, super rápido de fazer e que depois você vai tirar muito mais insights em cima daquilo, até casos muito mais sofisticados, né? E aí, quando a gente vai para casos sofisticados, a gente tinha falado porta para dentro, operação, etc. Como é que você vê o impacto operacional dessas flutuações de preço e agora, eventualmente, dessa guerra no Irã? Existe um excesso, Rui, de produção hoje, né? A OPEC, né, OPEP Plus, produz aí uns 40 milhões de barris por dia de um mundo que consome 100. Né? Então, 40% é a OPEC. A OPEC pura, a original, uns 27, mais ou menos, né? Estados Unidos produzindo 14 e consumindo 20, quer dizer, a dependência deles reduziu muito do ponto de vista externo, né? Então, hoje, se o canal fechar, eles conseguem viver bem, né? Tem Guiana, tem não sei o quê, a Chevron está em Guiana, né? Então eles têm companhias americanas operando em locais que é fácil deslocar óleo para os Estados Unidos. Estão muito bem nesse aspecto. Então, aquelas tensões do passado, geopolíticas, elas meio que sumiram, né? É outro tipo de relação. É uma geopolítica mais de guerra, dominação territorial, do que a do petróleo. Você vai dizer, mas peraí, mas se fechar o Hormuz? Não, claro, passam ali 21 milhões de barris por dia, vai ter outros tipos de problema, né? Então, eu acho que essa questão geopolítica é importante e o excesso, entre aspas, né? Claro, estou falando de excesso, mas tem bastante produção, tem bastante oferta, né? E a demanda está bem estável em 100, né? A transição energética não veio para trocar essa posição, ela está patinando, ela é difícil, é uma coisa complicada. E outra coisa, a transição energética não substitui o petróleo, né? Porque o petróleo, 15% é nafta, a nafta para esses 6 mil produtos que a gente está aqui, o microfone, né? E o resto é logística pesada. Quando é que vai substituir a logística pesada de caminhões, de aviões, né? Então, enfim, eu digo o seguinte, os desafios fora, os geopolíticos estão diminuídos para o petróleo, mas estão aumentados para o domínio territorial, né? Os preços, você vê que toda essa confusão, o preço ainda baixou, foi para 60 e pouco, né? Não consegue chegar mais nos 100, aqueles estouros, né? Então, eu acho que a parte do petróleo ela está bem resolvida nesse aspecto, né? Não tem uma crise evidente
mesmo com guerras mais amplas como tem tido, né? É curioso ouvir isso daí, assim, bem esclarecedor, até me esclareceu muita coisa. A minha hipótese era que, eventualmente, com o aumento de preços, né, a gente obviamente não é autossuficiente do ponto de vista de refino, e o aumento de custo iria forçar uma pressão por redução de despesas internas, etc. etc. Brasil, né? Isso, exatamente. E a pergunta seria, como é que você vê, né, essa pressão, eventualmente, como que as empresas estão preparadas e que linhas de custo que seriam interessantes aí para operar? Onde você vê oportunidade em redução de custo para essas empresas? As empresas de petróleo, as produtoras, exato, né? Exato. Puxa vida, elas são um caminhão de oportunidades. Tanto as grandes como as pequenas, né? Vamos começar pelas pequenas. As pequenas que hoje estão, e a Suzana conhece isso, né, tomando conta do onshore por conta desse desacoplamento das grandes empresas, especialmente Petrobras, do onshore brasileiro, né? Elas são assim bastante, algumas, né? Algumas são mais sofisticadas, claro, e outras são mais simples. Então, tem uma oportunidade maravilhosa para você atacar as empresas pequenas de petróleo do onshore, porque elas não têm toda essa fantástica solução de software, de ERPs, não tem isso, né? Muito menos de inteligência artificial, né? De automação, é muito mais manual, e, né, o caminhão e o tudo. Então, eu acho que nessa camada das pequenas do onshore tem uma baita oportunidade. As mais sofisticadas do onshore, as médias, né, que a gente podia chamar, e são umas 4 ou 5 aí importantíssimas, não vou citar nome para não qualificar, né? Elas já têm coisas básicas, fortes, importantes, mas não no nível da sofisticação ainda, né? Elas são bastante interessantes, são rápidas, pegam softwares até nacionais de ERP, de não sei o quê, mas tem muita chance de otimizar operações, né? Mas elas estão avançadas, não estão brincando, não. Elas são médias, mas são rápidas, né? As grandonas, Chevron, BP, Total, Petrobras, né? Essas empresas, primeiro que os escritórios de pesquisa não estão no Brasil, né? Então as decisões de o que fazer e o que não fazer não são tomadas aqui. Não, claro, pode ter uma contribuição ou outra, óbvio que sim, né? Mas o grande pensamento, os centros de pesquisa, as consultorias internacionais, elas estão bem posicionadas com essas empresas. Mas você vai dizer, então, peraí, então não tem... Claro que tem espaço para um monte, porque tem muita coisa, né? Assim, o mundo petróleo é um mundo absurdo de grande, tem tudo. Então, agora, como mapear isso, né? Como entrar nisso, como saber onde, como, com parceria, sem parceria, fazendo um produto para todo mundo. Quer dizer, essa estratégia que eu acho que, quem sabe, tenha sido a tua indicação. Então, eu diria que nos 3 níveis, as gigantes, as majors, né? As oil companies, international oil companies, as grandes pequenas, vamos chamar assim, do onshore, e as pequenas, as 3 têm diferentes capacidades de absorver e de querer resultados de investimentos em inteligência artificial, em redução de mão de obra, otimização de logística, a própria produção, né? Como é que eu ajusto a minha produção para onde eu vendo a refinaria da Bahia? Por exemplo, né? Um exemplo, como é que eu faço isso? Se você colocar bases de dados, a história de como você abasteceu, os erros e acertos, né? Os volumes sobrando, os volumes faltando, custa-falta, né? Você consegue, quem sabe, e aí uma inteligência importante, resolver, de certa forma, ou indicar, pelo menos, a solução, né, para os decisores, né? Então, eu acho que esse é um caminho. Pegando um gancho que o Cavanha comentou aqui, hoje a gente vê uma mudança até de movimentação geográfica dos blocos que estão sendo explorados. Visto recentemente, a gente teve agora um leilão onde tiveram a concessão de 19 blocos ali na região do Foz do Amazonas, né? Então, a gente está saindo ali de uma região onde a exploração e a produção era muito constante, ali na Bacia de Campos, na Bacia de Santos, e agora a gente está indo ali para a região da margem equatorial, do Foz do Amazonas. Como é que você enxerga essa expansão para lá e esses desafios de implementação de novas operações, né? Muito bom, né? Quer dizer, e aí os volumes são estúpidos de grandes, né? Quer dizer, você, Espírito Santo, Campos
e Santos, né? São produções consolidadas, tem ainda expansão, né? Do pré-sal, sem dúvida nenhuma, e do pós-sal também. Maduros, né? São campos maduros. No pré-sal nem tanto, né? No pós-sal sim, super maduros, mas ainda Marlim, Malinsul, um monte de coisa ainda, mas estão revigorando. A ideia é você ressuscitar alguns campos, não jogá-los fora, né? Entre aspas. Os pré-sal têm extensão que ainda são enigmas, né? Que você não sabe até quando vai, quer dizer, que espaço geográfico esse campo ainda tem, mas tem gente apostando nisso, as grandes companhias, né? Têm apostado nisso e sempre em parcerias, né? Basicamente, pouca coisa, a Shell tem algumas coisas sozinha, a Exxon tem outra, Petrobras tem várias, né? As chinesas, enfim, mas é uma coisa consolidada. Quando a gente fala em margem equatorial e olha lá Guiana, aquele processo todo de produção lá de cima, vamos chamar assim, né? Do mapa, né? A gente diz o seguinte, peraí, a gente tem um vizinho que está produzindo aqui com esse tipo de rocha, com esse tipo de formação, com esse tipo... A gente tem que ter alguma coisa aqui do lado. Aí foi feita a sísmica, já tem algumas coisas feitas, né? E você tem indicações fantásticas, de volumes parecidos com o pré-sal que a gente tinha aqui. 11 bilhões de barris, ou coisa assim, nessa ordem de grandeza, né? O que é fantástico. Por quê? Porque o pré-sal, Suzana, vai reduzir a produção. Até 2030 já começa a reduzir a produção, você não tem reposição de reserva. E aí, se você não fizer nada, você vai, ao invés de estar produzindo 4, 5 milhões de barris, começar a produzir menos. Quer dizer, vai produzir e vai exaurir mais o campo, os reservatórios. Então, é estratégico, é significativo o Brasil aceitar investir naquela região da margem equatorial, quase vizinho lá da Guiana, porque é a maneira de você conseguir, vamos chamar, estender essa produção brasileira. Diversificar ali, diversificar, né? Você ter outra fonte, né? Exato. Exatamente. Inclusive, assim, traz outros elementos, inclusive, que são as complexidades, né? Porque, inclusive, a gente tem um caso, né, que hoje na casa, que o desafio de fazer a otimização do supply chain, né, de distribuidoras, de refinarias daquela região ali, distribuidoras de combustíveis, em que a gente considera ali elementos geográficos fortíssimos, né, que é como, por exemplo, a otimização da malha dos modais, basicamente são fluviais, né? Então você conta ali com situações sazonais como seca, né? Como que a gente faz para poder movimentar todo o nosso transporte de combustíveis se a gente passa por um momento onde o nosso principal modal não consegue carregar esse combustível, né? Então, modelos de otimização vêm aí para poder prever potenciais secas, otimizar fluxos de produto. Então, é muito importante considerar que, conforme a gente se movimenta para regiões mais complexas e com restrições geográficas, restrições operacionais que são muito mais fortes, a inteligência artificial vem aí para poder conseguir orquestrar toda essa operação com modelos matemáticos, modelos de previsão, com todos os elementos aí de tecnologia que ajudam a gente a tomar melhores decisões, né? É isso mesmo, e complementando o que você disse, que você está certíssima, na minha opinião, a produção de lá, quem sabe não seja para refino interno no Brasil, mas muito mais para exportação desse petróleo, porque a gente já tem aqui uma malha toda realizada, né? Brasil interno, sul, vamos chamar. Claro, tem lá o Nordeste, que vai poder conter uma refinaria para alimentar lá. Amazonas é difícil, porque você vai ter que subir o rio com balsa e tal, é complicado. Mas, então, eu acho que a exportação é um foco. Por isso que as grandes empresas, as majors, estão apostando seríssimo naquela região, porque dali você não tem consumo próprio, é pouco consumo próprio local, regional, né? É muito mais um estímulo à exportação. E, sem dúvida, aí pegando até um gancho do que o Rui falou da geopolítica, desses atrativos de quem produz, quem consome, as restrições, eu acho que tudo isso tem algoritmos para serem implementados para otimizar ao máximo, né, o teu resultado, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Cavanha, quando você olha, você já tem bastante experiência na indústria e aqui a gente está falando muito da era da automação, uso da inteligência artificial, uso de algoritmos preditivos, né? Alguns episódios atrás a gente falou a respeito da mudança, de você conseguir ver bem o que está acontecendo, entender bem o ontem, para um modelo onde você começa a olhar o amanhã. Você poderia contar para a gente um pouco da tua experiência, né? Porque
por exemplo, o reuso de campo que você comentou era um negócio que não se discutia há um tempo atrás, né? Então, assim, a gente saiu de uma fase expansionista, né, que acho que o pico talvez tenha sido o governo militar e depois pré-sal, né? E hoje a gente entra numa fase muito mais de reciclagem, né? Não sei se está nessa fase expansionista. E como que tem impactado essas empresas, né? As empresas têm terceirizado mais, elas estão investindo internamente. Como é que é a cultura das empresas com essas alterações? Bacana, Rui. Bom, vamos lá. Eu acho que tem aí uma questão importante que é a fase da expansão não terminou, né? Porque precisa repor reservas. O que começou com mais força, e que isso acho que não vai parar nunca, é a otimização dos processos produtivos, né? E aí que vem essa questão da capacidade de absorver as soluções tecnológicas que estão disponíveis, né? As grandes empresas, elas têm diferentes formatações mentais, né? Vamos chamar assim. Tem as empresas americanas puras, né? Estamos falando de Chevron, Exxon e tal. Tem as empresas, a francesa Total, tem a BP, né? E tem a Petrobras, que foi um misto inteligente, né, de agregar uma série de capacidades do mundo inteiro para poder fazer as suas soluções. Então, ela teve soluções aí em reservatórios, né, que foi pioneira. Ela teve soluções em FPSO, que foi pioneira. Né, uma série de tecnologias e coisas assim. Então, esse mundo é extremamente complexo. Agora, o que é mais importante, que você me chamou a atenção, é que não são as empresas de petróleo, essa primeira camada, que fazem as coisas. São os fornecedores de primeira camada. São os first tier providers, né? Então aí nós estamos falando de Halliburton, Schlumberger e Baker, estamos falando de Coflexip, estamos falando de FMC, Cameron, né? Tem aí uns 200 de primeira linha que são detentores de 80% das tecnologias de petróleo, né? E mais, os fornecedores dos fornecedores, os que alimentam esses fornecedores, não têm contato direto com a empresa de petróleo, eles são, por muitas vezes, os de alta tecnologia dos componentes. São aqueles que desenvolvem as tecnologias que entregam para esses, entre aspas, montadores e prestadores de serviço da primeira camada para oferecerem soluções para a empresa de petróleo. Então, esse ecossistema, ele tem uma complexidade importante que tem que ser analisado com cuidado. Quem é quem nisso? Quem faz o quê? Então não são só as empresas de petróleo. Os fornecedores têm uma dimensão espetacular. Por exemplo, pega uma Schlumberger, por exemplo, uma Halliburton, né, que conheço bem. Nossa, a pesquisa deles está na frente há anos. Esses caras, quando estão entregando para nós serviços, eles já pesquisaram, desenvolveram, testaram, e agora incorporando as tecnologias do momento, essas tecnologias que estão disponíveis. Estão trazendo isso tudo para... E aí isso tem impacto no que se disse no processo de premização, terceirização, o que eu faço, o que eu não faço. Por exemplo, aquisição sísmica. A empresa de petróleo faz? Não. Tem 5 companhias, PGS, TGS, Ion, Polarcos, né? 10 empresas internacionais. Nenhuma empresa de petróleo faz. Então, adquire o dado sísmico. Depois, processo o dado sísmico. Todas as empresas de petróleo fazem? Aí já algumas fazem, in-house, né? Outras não fazem, gostam de... A própria empresa que adquiriu faz ou um terceiro faz. Interpretar o dado de... Todas as empresas de petróleo fazem. Ninguém terceiriza isso. Porque é inteligência. A hora que você pega o dado e diz assim, opa, aqui tem óleo, aqui tem uma estrutura, aqui tem uma falha, essa extensão é grande. Aí é do... Mas, obviamente, que quem adquiriu o dado também sabe fazer isso, né? Interpretar. Então, você veja a complexidade do que é estratégico, do que é operacional, do que é custo, do que é relevante para tomar decisão e não permitir fugas porque às vezes se foge uma informação dessa, você valoriza um campo. Então, eu acho que esse é... Agora, eu centro muito, para te responder, nos fornecedores. Os de primeira camada e os de segunda, por vezes os de altíssima tecnologia, que são os componentes e que aí embutem já gravados nos seus EPROMs lá as tecnologias de informação, inclusive a inteligência artificial, né? Perfeito, perfeito. Agora, do ponto de vista das indústrias de petróleo, né, elas estão direcionando estrategicamente, elas escolhem o que vai fazer dentro, o que vai fazer fora, etc. Culturalmente, acho que teve uma mudança grande ao longo desse período, né? Muito. Internamente, como que essas empresas têm se transformado, que você tem sentido? Bom, veja bem, os CEOs, né, dessas grandes empresas, eles conversam muito,
né? Eles trocam muito figurinha, né? Se você vê ConocoPhillips falando com não sei quem, com Hess, com não sei quem, né? A segunda camada das empresas de petróleo dos Estados Unidos, por exemplo, né? Como exemplo isso. Então, eles estão super antenados, eles não fazem coisas tão distintas um do outro, né? Essa mudança cultural, ela veio fraca do ponto de vista das técnicas de exploração, geofísica e geologia, drilling. Os drillers são mais independentes e têm uma potência enorme na reconfiguração dos seus equipamentos com automação brutal, né? Mas as empresas dentro, elas continuam mantendo alguns pontos essenciais da cadeia. Porque se você olhar o value chain de uma cadeia de petróleo, é a interpretação sísmica, é a interpretação dos logs e perfilagem, né? É o desenho conceitual dos FPSOs, dos sistemas de produção. A operação da produção, não, eu posso terceirizar. E isso todas as empresas praticamente terceirizam. Essa mudança de cultura que se diz, eu acho que está mais ligada a essa terceirizável camada, né, que muitos estão andando. Os que não terceirizam são os menores, ou que têm uma mão de obra barata no seu local, né? Enfim, é bastante variado. Mas tem uma mudança cultural, sim, você está certo. Tem um impacto do custo, da pressa de produzir por conta da tal da transição energética, que ninguém sabe até que ponto isso vem, em que velocidade, como é que isso vai impactar a questão de óleo e gás, né? Mas tem uma pressão de tempo, eu acho que em termos de cultura. Perfeito. Entendo que então essas empresas hoje elas estão muito mais propensas eventualmente, e aí a gente está falando buscar terceiros, não só terceiros nessas grandes empresas, aí especificamente drilling, etc., que são as grandes operações, mas existe uma cabeça muito mais forte no sentido de se apoiar em outras empresas e não fazer 100% dentro de casa. Super importante, porque vamos entrar um pouquinho na camada de TI e OT, né? IT e TI, né? Operation Technology e Information Technology. Isso. Essa camada decisória do IT, né? Vamos chamar assim, essa tem um espaço brutal e usa-se muito a terceirização, né? Desenvolvimento de software, das conexões entre software, porque o ERP não resolveu tudo. Tem um montão de coisa que o ERP não pega, principalmente as partes técnicas, né? E que você tem que integrar uma hora fim com o ERP, né? Então, por exemplo, o sistema de laboratório é LIMS, é outro sistema completamente diferente, não tem ERP para isso. Os 100 laboratórios que, por exemplo, a Petrobras tem, são geridos por outro tipo de sistema. E aí como é que integra isso? Então, essa demanda de TI é enorme, né? Como é que se contrata? Esse é um papo para desenvolver bastante. Quando você fala em OT, né, Operation Technology, que são os equipamentos, os sistemas, os sensores e controles, você está falando de fornecedores, você não está falando mais de empresas de petróleo. E aí você está falando dessas de primeira camada, gigantes, né? E está falando especialmente das de segunda camada, que são de alta tecnologia. Então aí estão os OTs, onde tem as oportunidades de inteligência artificial gravadas nos sistemas e nos componentes, né? Então eu acho que são essas duas coisas. TI melhor falar, né, do que TI e OI, né? O TI, ele está dentro da empresa de petróleo e tem a dimensão principalmente das conexões das informações para fazer as bases de dados confiáveis para poder implantar as inteligências artificiais e poder ter decisões seguras, né? E no OT você tem os fornecedores de várias camadas desenvolvendo essas coisas, onde tem as oportunidades. Legal. E se a gente fosse olhar um pouco para frente, assim, queria ouvir um pouco de você, eu tenho uma curiosidade particular. Para onde está indo a indústria, né? Porque se você for olhar algum tempo atrás, se falava muito, vamos para elétrico, né? Então vamos reduzir o consumo de combustível fóssil, questão de sustentabilidade estava no topo da agenda, né? E hoje você já começa a pensar, poxa, peraí, né? Talvez carro elétrico seja uma solução pontual para algumas atividades, para todas o de combustão atende bem, né? A questão da sustentabilidade, a gente vê que tem algum limite. Então, poxa, a gente não vai extrair petróleo ali da margem equatorial. Aí, de repente, poxa, peraí, será que tem sentido não extrair? Obviamente, daqui a pouco uma pressão vai liberar a exploração e a Petrobras vai ter que entrar ali para explorar. Então, como é que você vê isso? Acho que a gente está, meu ponto de vista pelo menos, né, a gente está saindo de um modelo onde radicalmente a gente estava indo para essa questão de sustentabilidade
E eu cheguei a ouvir até de gente dentro da Petrobras que a Petrobras já estava tentando se movimentar para virar uma empresa não dependente de combustível fóssil. Falei, poxa, é ousado. E hoje eu já vejo assim, essa agenda fazer uma curva, né? E como é que você vê essa... Tocou vários pontos significativos, né? Um deles é a eletrificação, você falou no começo. Tem eletrificação nas plataformas, vamos chamar assim, nos FPSOs, e que é uma tendência inequívoca, né? Você deixar de ter as outras fontes de energia para ter tudo eletrificado, todos os equipamentos sendo movidos por eletricidade, essa é uma realidade. Depois você tem a eletrificação no downstream, lá nos carros, né? Que é um desafio, por exemplo, a logística pesada com eletrificação é complicadíssima. Você pegar um caminhão daqueles trucks americanos lá e colocar, você vai ter 3, 4 mil libras de bateria. Ainda não resolveu. Eu acho que quem sabe resolve, né? Mas ainda não resolveu. Então, a gente ficou no meio de campo. Agora, você falou de sustentabilidade, falou de margem equatorial, né? E descarbonização, né? Inequivocamente, descarbonização é uma situação que tem que ser resolvida. A Petrobras, com a reinjeção, resolveu grande parte, é campeã mundial de reinjeção, né, para não levar o carbono para a terra, assim. E a questão do meio ambiente é muito contingência, sabe? É muito, quer dizer, quando a gente fala em margem equatorial, você está não sei quantos quilômetros da costa, está longe para burro aquelas operações, né? Você não tem o risco de foz do Amazonas, foi um erro usar esse termo, né? Mas mesmo assim, independente disso, você tem que estar o quê? Mobilizado para tomar conta no primeiro momento. E aí, os sistemas de produção, Rui, é que são os inteligentes. Se alguma coisa mudar a pressão do duto de produção daqui com aqui, trava. Pare antes e veja depois, né? Essa é, né? Stop first. Então você começa a ter o interesse de você acionar os sistemas inteligentes para você manter a produção em locais com risco, né? Com meio ambiente sensível, com coisas assim. Ou seja, colocando sensores e controladores em todo o sistema de produção. Qualquer desvio para e vai ver o que aconteceu. Então você não tem o risco daquele risco de vazamentos, de dias que ninguém controlava. Isso não existe mais, né? Isso não existe mais. E a Petrobras é ponta nisso, né? Petrobras e a Shell é ponta. A Shell, nossa, é uma empresa, né, que a pesquisa dela, como ela consegue incentivar a pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma fábrica de árvore de Natal e manifold nos Estados Unidos chamada FMC. E a gente tem no Brasil a FMC também. Só explicando, a árvore de Natal não é árvore de Natal não. Em casa, né? Não, é um monte de válvula, um troço grande do tamanho dessa mesa. Fica no fundo do oceano conectando os postos, controlando a produção. Quando você chega, isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdade. Quando você chega na empresa, a empresa tem duas portas. Não entra, cachorro brabo, parceria com a Shell, né? Ali estão os engenheiros do reservatório da Shell, com os engenheiros mecânicos e elétricos da FMC, desenvolvendo a ponta dos equipamentos da FMC. A Cameron também tem, não estou falando mal dela, tem, a Kverner tem, todas elas têm, mas eu estou dando exemplo da FMC. E tem outra porta, bem-vindo, né? E aí você entra lá, Petrobras entra lá, a Chevron entra lá. Ou seja, a importância que eles deram para a parceria do desenvolvimento de tecnologia, né? Imagina o que esses caras estão fazendo hoje com sensores, controladores embutidos nesses sistemas todos para ter essa segurança de meio ambiente e ambiental e que você chamou a atenção, né? Sim. Deve ser um negócio assim primoroso. Já chegou no mercado? Uma partezinha assim, mas eu acho que tem muita coisa chegando, sabe, Suzana? Eu acho que isso é o que a gente vai ver por aí nos próximos tempos. O que vem pelos tempos? Eu acho que essa automação nos equipamentos ponta. Essa é a aposta que eu faria, né? Ah, mas você não está falando que tem inteligência? Tem, claro que tem. E tem um monte de coisa. Mas essa dos equipamentos, ela vai, vamos chamar assim, dar saltos, né, de qualidade e de robustez para os processos produtivos, na minha opinião. A gente falou aqui sobre vários temas, né, sobre os desafios, como é que a gente faz para atingir eficiência operacional. E a gente está falando também muito sobre fornecedores e a mão de obra, né? Como é que você vê hoje o pessoal ali da ponta, né, que estão nas plataformas ou então estão no escritório analisando os dados? Como é que você vê a evolução do conhecimento dessas pessoas ali para a adoção de inteligência artificial? Você acha que
já estão todos preparados para receber, ou ainda tem um caminho ali de mudança de cultura, de gestão ali, de transição para a adoção completa de inteligência artificial? Suzana, eu tive 2 oportunidades de estar palestrando em empresas gigantes dessa aí recentemente e fiquei assustado do nível de entendimento que esse pessoal tem sobre inteligência artificial. Então, muito bem organizado. O que acontece, né? O ambiente deles é propício a receber informação. Eles estão recebendo informação de fornecedor, de consultorias, aí várias gigantes que vocês conhecem muito bem também, como é de vocês, trazendo informação dessas oportunidades e soluções o tempo todo. Eu fiquei assustado, era um grupo de engenheiros de reservatório, do nível de intimidade que eles têm com o assunto. É brutal. Você vai dizer, mas todas as empresas assim? Não, muito provavelmente não. Os 2 exemplos que eu tenho, aí eu vou me permitir não citar nomes, porque pode ferir alguma suscetibilidade, mas gigantes. Os caras falavam disso como se fosse uma coisa natural. Uma coisa, não tem mais aquela coisa, mas o que é isso? O que é generativo? Não existe mais isso, né? E agora, esse ponto que chama atenção é importantíssimo. Porque a história do petróleo, se você pegar só log de poço, perfil de poço, se você conhece o que é, né? Permeabilidade, porosidade, gama-ray, né? Se você pegar só isso durante os últimos 50 anos, isso não está digitalizado para ser base de dados de inteligência artificial. Onde é que está isso? Isso está tudo em vários sistemas, em várias coisas proprietárias. Como é que vai fazer? Eu vou precisar fazer isso tudo? Não vou precisar fazer isso tudo. Vou ter que pegar esses dados todos para saber a história. E lembrando que o passado não garante o futuro, né? Mas bases de dados de erros e acertos, o que no login eu vi que deu certo na produção? O que na sísmica eu vi, pego a base de dados, todos os casos de base de dados sísmicos e que deram certo no nível da produção. Essa correlação, por exemplo, dessas coisas, eu não sei se está completamente disponível nessas bases de dados científicas, vamos chamar técnicas, né? Sim. Então, mas eles estão muito familiarizados, eles sabem disso, né? Mas, obviamente, que ainda estão, né? Porque eu acho que a própria inteligência artificial não está voltada ainda completamente, aí vai precisar de muita consultoria boa, né? Para trabalhar de forma objetiva nas soluções dos problemas, né? Olhando a base de dados que existe e aquela que pode ser reformulada ou não, né? Eu acho que isso ainda é um desafio. Eu vejo muito a ciência de dados e IA vindo aqui para integrar silos, né? Apesar de cada um desses departamentos, né, como você comentou, sísmica, perfuração, manutenção, produção, todos esses departamentos, eles de alguma forma estão bem organizados, têm as soluções que eles precisam, mas quando a gente precisa extrapolar em uma linha do tempo ali um processo totalmente otimizado e integrado, não necessariamente, por exemplo, supply chain tem os dados que vão acontecer em fases de perfuração e produção, por exemplo, que vão necessitar os recursos logísticos lá na frente para poder operar, ou então até mesmo a need list de materiais que precisam ser movimentados para que eles sejam entregues a tempo, a gente garantir que a operação vai ser cumprida no tempo que precisa ser feito, né? Então, eu ainda vejo muito espaço de evolução na integração de todos esses dados para garantir que a eficiência operacional, de fato, seja atingida ali sem ter disrupção nesse processo. Você tem razão. E esse estudo, né, eu diria gestão das interfaces, né, se a gente pudesse dar esse nome, né, quer dizer, interfaces entre sistemas, entre bases de dados, né, entre mecanismos de solução, entre culturas organizacionais internas. Por exemplo, você tem grupo de reservatórios, né, pensa de uma forma diferente do grupo de perfuração, né, diferente do grupo de desenvolvimento da produção, diferente do grupo de operação. Quer dizer, mas você tem que ajustar isso tudo, né, esse canal de conhecimento, né? E isso tudo, quer dizer, na cultura, no conhecimento, você tem que ajustar nas bases de dados, tem que ajustar nas aplicações de grande porte e tem que ajustar nos ERPs. Ou seja, esse mapa, né, essa gestão dessas interfaces, eu acho que é um grande desafio e eu acho que isso tem que ser bem pensado, né? Exato. E aí depois com isso a colaboração de todos os departamentos, né? Não só em softwares, soluções, processos, mas pessoas, né? As pessoas precisam também estar 100% alinhadas aí nesse processo. E, eu acho que, não sei se Rui tem alguma pergunta direcionada a isso, mas eu quero caminhar agora
aqui para finalização da nossa conversa, e a gente falou muito sobre empresas que estão no momento de maturidade digital mais solidificada, né? Assim como também a gente tem empresas que estão numa transformação de jornada aí e que estão no começo, né? Qual que é o conselho que você daria para essas empresas que estão numa jornada de transformação digital aí para elas terem sucesso? Clean, lean, objetividade, essencialidade, contingência. Uau, acho que nem lembro o que eu falei. Clean, porque você pega um novelo de lã fechado, para você tirar os nós, então você precisa primeiro limpar os processos para depois vir com a inteligência artificial em cima de processos simples. Eu não acredito muito bem em processos complexos e mal resolvidos e você atuar com inteligência em cima disso. Então, o clean e o lean, né? Você ter a contingência para ter o suporte das variações que você não controla, né? Eu acho que isso é importantíssimo. A objetividade, né? A essencialidade, quer dizer, ir nos pontos focais dos problemas. Eu acho que aí consultoria é importantíssimo tentar sacar quais são esses pontos focais para, na hora da conversa, traduzir em interesse, né? Por conta de quem está recebendo. Maravilha. Então, resumindo em uma frase, o impacto da inteligência artificial na indústria de óleo e gás, nessa busca aí por eficiência operacional. Transformadora, monumental. E tem que se engajar e todo mundo vai ter que entrar nisso, e é melhor entrar cedo e com conhecimento e com suporte bom. Amigos, a gente chegou no limite do nosso horário. Queria agradecer quem acompanhou a gente até agora. Lembrar sempre de clicar no like para ajudar a gente, se inscrever no canal, que tem alguns conteúdos super interessantes por aqui. E obviamente, agradecer a participação do Cavanha, a participação ilustre hoje. Suzana, que primeira vez está com a gente aqui. E eu acho que vale a pena passar alguns dos tópicos e alguns dos aprendizados que a gente teve aqui. Então, assim, falar que a eletrificação vai substituir combustível fóssil, eu acho que é alguma coisa exagerada. Eu acho que tem um bom caminho pela frente ainda a indústria de combustível fóssil. Agora, é importante saber que não é mais só a expansão, você também tem regeneração, tem um componente de sustentabilidade grande envolvido nisso daqui, né? A gente não tem risco nenhum, eventualmente, se a gente tiver alguma tensão no Irã, etc., a cadeia está bem resolvida. Então, esse tipo de variabilidade não vai ser um problema. E agora, dentro de casa, a gente tem um processo de digitalização contínuo, tanto das grandes quanto das pequenas indústrias, né? E uma grande oportunidade de unir elos nessas empresas. Então, eventualmente, você tem equipamentos com alto poder computacional e inteligência artificial embarcadas, mas você unir todos esses elos, prever e otimizar, ainda é uma grande oportunidade, tanto nas grandes e principalmente nas menores empresas, né? E outro takeaway importante aqui é processos também. Então, além da gente falar de automação, inteligência artificial, a gente precisa olhar nossos processos para ver se eles estão coerentes e lean, né? Cavanha, muito obrigado pela participação, foi uma honra ter você aqui, o papo foi super descontraído, foi super elucidativo e também. Profundo, né? Exato. Bastante profundo. E queria passar para você aí, para as considerações finais. Só tenho a agradecer e a admiração que eu tenho do trabalho que vocês estão fazendo, uma coisa bonita, bacana, inteligente, né, concentrada. Agradecer, estou à disposição, o que vocês precisarem, Rui, Suzana, Fábio. Obrigada, Cavanha, obrigada, Rui, por ter meu copiloto aqui nessa conversa hoje. Tá bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.